Olá a todos, sou o pastor Nilson do canal Hermenêutica Fiel. Nesse momento eu quero gravar 5 vídeos com esse formato para melhor fixação de todos vocês sobre o assunto destes 5 vídeos. Bom, para nós iniciarmos esse assunto, é preciso que você saia da teologia comum e da sabedoria popular, do modo de como você vê ou do modo de como ensinam a história de Israel. Eu quero lembrar você que dentro desses 5 vídeos, ou dentro desses 5 temas em 5 vídeos, eu estou usando o método de interpretação rabínica, o método Pardeus. Então, eu vou sair do método convencional, do método tradicional, que eu chamo, de teologia comum, sabedoria popular. Então, antes, eu queria pedir que você dá o seu joinha aí, ok? E se você gostar do vídeo, se você gostar do assunto da história de Israel, dentro dessa interpretação, eu gostaria que você compartilhasse então esse vídeo com seus contatos. Isso vai ajudar muito o nosso canal Hermenêutica Fiel, ok? Bom, em 5 vídeos eu vou mostrar para vocês a verdadeira história de Israel. Pretendo sair da teologia comum e da sabedoria popular de como mostra a história de Israel, ok? Então, em 5 vídeos, aprenderemos a história de Israel a partir da promessa que Deus fez com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que deles sairia uma grande nação judaica. E também dos mesmos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, sairia numerosas nações na terra. Então a ideia aqui é mostrar a história de Israel dentro dessas 2 promessas. A promessa de uma grande nação, que é os judeus, Israel, a partir dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, junto também a promessa de numerosas nações. Pretendo já abrir aqui uma informação para você começar a entender o assunto. Quando se fala de nação, estamos falando da nação de Israel, apontando diretamente para os judeus. E quando fala de grandes nações, ou seja, numerosas nações, estamos falando da divisão do reino de Israel, que então, após a divisão das 12 tribos, passa a ser os gentios, numerosas nações, ok? Bom, então vamos para o nosso assunto, a história de Israel. Nós encontramos, então, a promessa que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó, de nação e nações. No entanto, analisar a promessa que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó, que deles sairia grande nação e numerosas nações, ficando preso dentro do Antigo Testamento, a gente fica engessado, teologicamente falando, na geografia de Israel, enxergando apenas os judeus dentro da promessa. Entende? Então, mas quando você começa a analisar o termo numerosas nações, aí então você começa a descobrir que a promessa não é só para judeus, mas também de numerosas nações que nós podemos entender como sendo os judeus. Bom,
vamos para a promessa que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó, de uma grande nação. Em Gênesis, no capítulo 12, versículo 2, a gente encontra: far-te-ei uma grande nação. Deus falando com Abraão, em Gênesis 12, versículo 2, far-te-ei uma grande nação. Então, Abraão é o pai dessa grande nação. De Abraão sairia essa grande nação judaica. E em Gênesis, no capítulo 26, versículo 3, está escrito: porque a ti e a tua semente. Então, veja que está dizendo: porque a ti e a tua semente. Nós entendemos aqui que a promessa começou em Abraão, agora está passando por Isaque, que é gerar a nação judaica. Então é um juramento que Deus fez, e o juramento que Deus fez com Abraão, dizendo para Isaque: é o juramento que fiz com teu pai, Abraão, que dele sairia uma grande nação. Aí Deus vem e faz a mesma promessa para Isaque. Aí a gente corre para Gênesis, no capítulo 28, versículo 4. E te dê a bênção de Abraão. Olha só, Gênesis 28, versículo 4. E te dê a bênção de Abraão. E em Gênesis 35, versículo 11, disse-lhe mais Deus: uma grande nação. Note que dentro da teologia comum, quando se lê e te dê a bênção de Abraão, eles ficam engessados dentro do contexto ou conceito de prosperidade apenas. E isso não está direcionando, o texto não está direcionando a questão financeira, a questão de prosperidade. E te dê a bênção de Abraão. Que bênção é essa? A promessa que Deus fez com Abraão e Isaque está dando também para Jacó. Ou seja, a bênção de Abraão e de Isaque é a mesma bênção que Deus está dando para Jacó, que é uma grande nação. Ok? Então, note que Deus muda o nome de Jacó para Israel e faz a mesma promessa que havia feito para Abraão, Isaque e Jacó. Uma grande nação sairá de seu lombo. Sairá de Abraão, passa por Isaque, passa por Jacó. Entende? Aí, quando a promessa passa para Abraão, Isaque, Jacó, a gente chega então agora nas 12 tribos. Ok? Das 12 tribos, os judeus tornam uma grande nação, a nação de Israel. Que coisa extraordinária, né? Então nós temos aqui a promessa de uma grande nação, Deus fazendo com os judeus, através de Abraão, Isaque e Jacó, passando pelas 12 tribos de Israel. Então nós estamos aqui, como que eu diria, na primeira fase do vídeo dessa promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Agora a gente parte para a segunda parte desse vídeo, que é a promessa que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, que dele sairia numerosas nações. Então nós vimos já a promessa que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, que deles sairia uma grande nação, uma nação judaica, ok? Então, dos três, uma grande nação judaica sairia, e chegando também até as 12 tribos. Agora, a gente vai ver, ou nós iremos ver, a promessa de numerosas nações do mesmo lombo de Abraão, Isaque e Jacó. Ok? Então veja, Gênesis 17, nos versos
4 e 6. Deus está falando com Abraão, que irá colocá-lo como pai de numerosas nações e que ainda ele deveria encher a terra. E diz ainda, frutifica e multiplica. Aqui está falando da natureza terrena, entende? Da natureza terrena. Então, quando fala enchei a terra e frutifica e multiplica, a gente lembra do Gênesis, da promessa que Deus fez de povoar a terra, ok? Então, é a natureza terrena. Então, você vê também em Gênesis 22, no versículo 18, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Olha o que Deus está falando agora com Abraão, ali em Gênesis 22, versículo 18. E em ti e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, as nações da terra sairia de Abraão. Ok? Aí nós temos em Gênesis 13, no versículo 16, a semente como pó da terra. Então, a semente como pó da terra. Aí você vê Gênesis 17, ok? Ainda Abraão também é pai de multidões de nações e Sara é a mãe. Então veja o quebra-cabeça, veja aí aonde Deus está nos levando. Isso esses textos que eu citei, é Deus falando com Abraão, que dele sairia uma numerosa ou numerosas nações, e que na semente dele todas as nações seriam benditas. Aí a gente agora corre para a promessa que Deus fez com Isaque, a mesma promessa que Deus fez com Abraão. Agora Deus vai, chama Isaque e faz com Isaque a mesma promessa, né? Lembrando que Sara, então, é a mãe de Isaque. Sara, a mãe de Isaque. Gênesis 17, versículo 19. Gênesis 26, versículo 4, parte B, nós vemos assim, serão benditas todas as nações da terra. Olha só, Gênesis 26, versículo 4. Serão benditas todas as nações da terra. Deus falando agora com Isaque. Note que ele falou isso com Abraão. Agora ele vai falar com Isaque, né? Serão benditas todas as nações da terra. E ainda nós encontramos nessas passagens os termos pó da terra, que é natureza terrena. Encontramos os termos estrela dos céus, natureza espiritual. Entende? Aí nós não vamos entrar aqui na questão de Ismael, que está ali em Gênesis 17, no versículo 20. Deixa essa questão para um outro estudo, para que o estudo não fique exaustivo e longo, para que o vídeo não fique longo, a gente deixa a questão de Ismael para uma outra oportunidade. Bem, nós estamos agora em Isaque. Agora nós vamos ver a mesma promessa que Deus faz com Jacó. Passamos por Abraão, que sairia numerosas nações. Passamos por Isaque, que dele sairia numerosas nações também. Agora a gente corre para Jacó, que dele sairia grandes nações. Quando fala grandes nações, nós estamos falando dos gentios, ok? Gênesis 28, versículo 3. Multidão de povos. Olha o que Deus fala com Jacó. O termo diferente, mas o significado é o mesmo. Note que para Abraão e Isaque, benditas serão todas as nações da terra. Agora, Jacó, o termo muda. É multidão de povos. Gênesis 28, 3. Gênesis 35, versículo 11, na parte B, a gente vê, e multidões sairão
de ti. Olha só, Gênesis 38, versículo 11. E multidão de nações sairão de ti. Inicia com Jacó o termo assim, multidão de povos. E segue para Gênesis 35, versículo 11, multidão de nações sairão de ti. Muda um pouco o termo, mas o significado é o mesmo. Ok? Então note que nós estamos na promessa de grandes ou numerosas nações, iniciando por Abraão, Isaac, Jacó. Aí quando a gente chega lá em Gênesis, capítulo 48, olha o que a gente encontra, queridos, olha que coisa espetacular. Gênesis 48, a gente vê, José gera 2 filhos com uma esposa gentia no Egito. Desse casamento de José com essa gentia, nasce Efraim. Tudo isso no capítulo 48 de Gênesis. Do casamento de José com uma gentia, nasce Efraim. Então, Efraim é filho de José. Mas Israel, que é Jacó, toma Efraim para si no intuito da promessa de numerosas nações se cumprir em Efraim. Quando fala numerosas nações, você vê isso no hebraico, é plenitude dos gentios. Então, olha só, numerosas nações em hebraico é plenitude dos gentios. Então, veja que coisa extraordinária. Nasce Efraim, filho de José, e Israel, que é Jacó, toma Efraim para si no intuito de que a promessa que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, no intuito dessa promessa se cumprir, Israel, que é Jacó, toma Efraim para ele. Aí você vê no versículo 17 do capítulo 48 de Gênesis, esse termo, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Entenda bem, o texto 16 do capítulo 48 de Gênesis. E multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Aí você tem que fazer uma pergunta para você mesmo. Multidão de peixes no meio da terra? Aí vem a resposta. Peixe vive no mar, no rio, na água e não na terra. Só que aqui, queridos, tem um plano de Deus. Esse termo, multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra, está falando que de Efraim, Deus iria multiplicar nações no meio da terra. Aí usa o termo como peixes no meio da terra, multidão de peixes no meio da terra. Então, numerosas nações no meio da terra, que saem de Efraim. Aí, quando você é zeloso, um estudioso da palavra, você vê Gênesis 48, versículo 16, aí esse texto está mandando você lá para Mateus, capítulo 14, versículo 19, ok? Então, quando Jesus estava falando ali em Mateus, no capítulo 4, versículo 14 a 19, Jesus estava na mente dele com Gênesis 48, e também na mente de Jesus estava o capítulo 42, versículos 6 e 7, do profeta Isaías. Então, olha que referência nós temos aqui. Isso eu estou ensinando vocês dentro do método judaico-rabínico Pardes, ok? Que são 4 níveis de interpretação. Então, aqui eu estou dentro do nível Drash, que é você pega referências, ok? Você associa textos com outros textos para chegar a um resultado conclusivo
um assunto sem gerar ou fazer hermenêutica infiel. Então Jesus agora está na mente. Ali em Mateus 4, versículo 14 a 19, Jesus está na mente com a passagem, com o capítulo 48 de Gênesis e o capítulo 42 de Isaías, mais especificamente os versos 6 e 7. Então Jesus está na mente, lembrando da promessa que Deus fez com Abraão, Isaque, Jacó, e Jesus está lembrando de quando Israel, que é Jacó, pegou Efraim para si e o abençoou, dizendo que dele sairia multidão de peixes no meio da terra. Jesus estava onde? No mar, estava na água. Então ele vai e fala isso com os discípulos, lembrando do que estava escrito lá em Gênesis 48, ok? Aí você lembra dos versículos 17 e 19 do mesmo capítulo 48. Olha só, recorre à Bíblia, nosso manual. Gênesis 48, versículo 17 e 19. Jacó, que é Israel, ele, no dia de abençoar os filhos, ele cruza os braços dele, põe a mão direita na cabeça de Efraim, entende? Isso por inspiração da Ruach Kadosh, Espírito Santo. Então ele põe a mão na cabeça de Efraim, a mão direita. Ele não leva a mão direita na cabeça de Manassés. Ele leva a mão direita na cabeça de Efraim, porque Efraim significa frutífero. Efraim significa peixes em multidão no meio da terra. É isso que Jesus está falando lá em Mateus capítulo 4, versículo 14 a 19. Efraim é multidão como peixes no meio da terra. Então, Israel, já velho, perdendo a visão, ele que é o terceiro patriarca, esperando a promessa se cumprir, ele vai e abençoa Efraim, dizendo que Efraim é frutífero, uma multidão de nações no meio da terra. Então Israel cruza os braços, inspirado pelo Espírito Santo, que ele estava esperando o cumprimento da promessa. Ele sabia que Deus falou com Abraão, falou com Isaque, havia falado com ele, agora ele precisava passar essa promessa, essa bênção, para Efraim, que é filho de José, nascido no Egito. Então, para que se cumpra em Efraim a palavra frutífero, né? Ele então cruza a mão, os braços, e põe a mão direita na cabeça de Efraim. A promessa então de multidão de nações ali estava se cumprindo, ok? Então, bom, nós estamos aí dentro da história de Israel, passando por Abraão, Isaque, Jacó, gerando nações e gerando uma grande nação. Gera uma grande nação, dessa grande nação saem numerosas nações, tudo isso a partir de Abraão, Isaque e Jacó. Impressionante é que quando a gente chega ali em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, a gente encontra: benditas serão todas as famílias da terra. Benditas serão todas as famílias da terra. Aí você é levado para Gênesis 28, versículo 4. Benditas serão todas as nações da terra. Dentro de uma teologia comum e sabedoria popular, a gente fica preso dentro do contexto família. Mas se você entra dentro de uma revelação da palavra do Eterno, você vai encontrar muito mais número dessa família ou dessas famílias. Quando você entende Gênesis 12, versículo 1, Gênesis 28, versículo 14, no versículo 3, né? Gênesis 12, versículo 3, Gênesis
28, versículo 14, a gente encontra: benditas serão todas as famílias da terra, ou seja, em os judeus, em Israel, em Abraão, Isaque, Jacó e Efraim, todas as nações da terra seriam benditas, iriam ser geradas, iriam povoar, iriam crescer. Isso dentro dessa promessa que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó. Então, Abraão é pai de nações nos 4 cantos da terra. Isaque é pai de nações dos 4 cantos da terra. Jacó é pai de nações nos 4 cantos da terra. Então a gente não fica preso só dentro do conceito, do contexto de teologia da prosperidade ou dentro do contexto de família. Então aqui a gente está dentro mais de uma hermenêutica fiel. Entende? Hermenêutica bíblica fiel. Então, olha para você entender o que é: benditas serão todas as famílias da terra, em Abraão, em Isaque e em Jacó, saindo dos judeus, né? A semente de Abraão é Isaque, que gera Jacó, que gera José, que gera Efraim, que é fecundo, que é frutífero, para gerar multidão de nações, que são os gentios dos 4 cantos da terra. Ok? Então, para se cumprir em Cristo, que gera a igreja, que se multiplica na terra. Então, note, olha, a semente de Abraão é Isaque, que gera Jacó, que gera José, que gera Efraim, em Gênesis 48, que é fecundo, que é próspero, que é plenitude dos gentios, das nações, para então gerar multidão de nações que são os gentios. E para se cumprir em Cristo, que gera a igreja, que se multiplica na terra. Então Jesus não teve filhos sanguíneos. Ele não se casou, Jesus, mas ele gerou a igreja dos gentios. Usa o termo gentio, mas a igreja ela é judaica e gentia, não somente gentia. A igreja é composta de judeus crentes e gentios convertidos, ok? Então veja, Cristo é a semente que faz multiplicação prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Então em Cristo se cumpre a promessa que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. A promessa passa pelos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e se cumpre em Jesus, em Cristo, através da igreja de judeus crentes e gentios convertidos, que são as 2 casas de Israel. Entende? Então, as 2 casas de Israel. Está falando da nação judaica, os judeus. E quando fala Efraim, nações. Então, nós temos aqui 2 casas. A casa de Judá e a casa de Efraim, ok? Então veja, todas essas passagens bíblicas nós estamos aprendendo dentro do método Pardes, mais especificamente o nível Drash, o que é a verdadeira história de Israel, passando por Abraão, Isaque, Jacó, chegando nas 12 tribos. As 12 tribos se separam, agora nós temos 2 tribos, Benjamim e Judá, os judeus, a grande nação de Israel, e nós temos as 10 tribos espalhadas pelo mundo entre as nações, aonde nascem os samaritanos, e agora então são os gentios. Gentios, eles são, ou eles vêm das 10 tribos espalhadas pelo mundo, ok? Observe as referências. Olha, o método é Pardes, que eu estou passando para vocês,
mais especificamente o método, o nível Drash, ok? Então nós temos as referências, você pode ir lá para concluir o estudo, vai lá, referências, Oséias, capítulo 1, versículo 10 e 11, Hebreus, capítulo 11, versículo 8 ao verso 21, aí nós temos Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22, nós temos também Romanos, capítulo 4, ok? Romanos, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 25. Aí nós temos ali em Tiago, no capítulo 1, versículo 18. Romanos 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Romanos 11. A gente encontra isso. Tudo que eu falei aqui, a partir de Abraão, Isaac e Jacó, está escrito nessas referências que eu citei para vocês. Vocês não vão encontrar o mesmo termo, mas vocês vão encontrar o mesmo significado nessas referências, ok? Ou seja, o que inicia literal em Abraão, Isaac e Jacó, passando pelas 12 tribos, termina na questão espiritual. Mas isso a gente vai aprender lá na frente, quando nós entrarmos no vídeo 4 e no vídeo número 5, ok? Chave teste ou texto-chave do que eu estou falando. Gálatas, capítulo 3, versículos 6 e 9. É o texto-chave do que eu estou falando em Abraão, Isaac e Jacó, de nações e uma grande nação, ok? Então, os gentios convertidos, que somos nós entramos pela fé no crente pai Abraão. Então, quando você pegar um teólogo que tem que ele segue a teologia comum e a sabedoria popular, e ele refutar isso, você diz para ele que nós, como gentios convertidos, entramos pela fé no crente pai Abraão. Então, Deus fez de Abraão, Isaac e Jacó grande nação judaica, que são os judeus, e Deus fez os gentios das 10 tribos, que são numerosas nações na terra. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.